Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra que é, olha, ao mesmo tempo aclamada e um tanto temida, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. E assim, já vale o aviso, este não é um livro de autoajuda comum, tá? É praticamente um manual sobre a anatomia da influência, da estratégia, e a gente vai desvendar exatamente o porquê. O livro já começa sem rodeios, jogando na nossa cara essa citação do Maquiavel. Essa frase, logo ali no prefácio, já define o tom. É como se dissesse: se prepare, porque a gente vai entrar num mundo onde a moralidade que conhecemos, bem, ela vai ser no mínimo colocada à prova. E essa ideia do Maquiavel nos leva direto para a pergunta principal do livro. Será que, por baixo dessa camada de civilidade, de bom comportamento, a gente está, na verdade, no meio de um jogo implacável pelo poder? É um paradoxo que nos faz reavaliar tudo o que a gente pensa sobre como as pessoas interagem. Para a gente entender a resposta que o Greene dá para essa pergunta, primeiro a gente precisa sacar a premissa fundamental do livro, que é essa natureza meio escondida do jogo do poder. A argumentação central do Greene é que a gente vive num mundo de duas caras. Na superfície, o que se vê: justiça, decência, civilidade. Mas, segundo ele, a realidade por baixo dos panos é movida por forças muito mais primitivas: ganância, inveja, engano. Essa tensão que nunca acaba entre o que parece ser e o que realmente é. E aqui entra a analogia principal do livro. O Greene sugere que o mundo de hoje funciona como uma antiga corte real. Sabe, ações diretas, demonstrações de força bruta, isso geralmente é punido. Agora, a sutileza, o charme, a estratégia indireta, isso sim é recompensado. O sucesso, então, pertence a esse cortesão moderno. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos analisar duas das leis mais impactantes do livro, usando exemplos históricos, para a gente ver as consequências, muitas vezes dramáticas, de seguir ou de ignorar essas regras do poder. A primeira lei é um pilar. Basicamente, ela diz que fazer seus superiores se sentirem, bem, superiores, é a chave do poder. Tentar impressionar demais, mostrando todos os seus talentos, pode ter o efeito contrário e de uma forma desastrosa. Para ilustrar essa lei, a gente tem dois casos que são o oposto um do outro. De um lado, Nicolas Fouquet, cuja ambição o levou à ruína total. E do outro, Galileu Galilei, que soube usar essa mesma dinâmica a seu favor com uma maestria incrível. A história do Fouquet é um baita aviso. Pensa só, ele era ministro das Finanças do rei Luís XIV e organizou uma festa para homenagear o chefe. O problema? Ele cometeu um erro fatal. A festa foi grandiosa demais. Foi tão espetacular que acabou ofuscando o próprio rei, despertando a inveja, a insegurança dele. Em vez de uma homenagem, o que o Luís XIV viu foi um desafio. O resultado? No dia seguinte, Fouquet foi preso e passou o resto da vida na cadeia. Agora, olha o contraste com Galileu. Quando ele descobriu as luas de Júpiter, ele poderia ter usado isso para se promover. Mas, em vez disso, ele foi estratégico. Ele dedicou a descoberta à família Médici, seus patrocinadores, associando as luas aos filhos da família. Ele não só apresentou um fato científico, ele transformou a descoberta numa homenagem cósmica à glória dos Médici. Ou seja, ele fez seus mestres brilharem. E qual foi a recompensa? Segurança e prestígio para o resto da vida. Vamos para a segunda lei, que talvez seja ainda mais contraintuitiva. Ela adverte sobre os perigos de confiar cegamente nos amigos e, por incrível que pareça, sobre a utilidade dos inimigos. Mas por quê? Porque no jogo do poder, a intimidade pode gerar inveja. E a inveja, bem, a inveja pode envenenar qualquer amizade, transformando aliados em traidores. Voltaire resumiu perfeitamente o espírito dessa lei. A ameaça de um inimigo declarado é óbvia. A gente consegue se preparar. Mas a traição de um amigo? Essa vem de onde menos se espera, e por isso costuma ser muito mais devastadora. A história do imperador Miguel III é a ilustração perfeita disso. Ele pegou o melhor amigo dele, Basílio, um homem de origem humilde, e o colocou no topo do império. Deu a ele riqueza, poder e, claro, confiança cega. Só que o poder corrompeu o Basílio. A ambição dele foi crescendo, crescendo. Primeiro ele eliminou os rivais, e depois ele eliminou o próprio homem que deu tudo para ele. Basílio mandou matar Miguel para tomar o trono. É um lembrete brutal de que, para algumas pessoas, a gratidão é um fardo pesado demais. Ok, com esses exemplos em mente, como é que alguém domina esse jogo tão complexo? A conclusão do livro foca menos nas leis em si e mais na mentalidade que é preciso ter para navegar nesse mundo.
A mentalidade que o Greene propõe é a de um estrategista. A sugestão é tratar o poder como um jogo amoral, que exige distanciamento emocional. A ideia é aprender a controlar a raiva, o afeto, a ter paciência e a julgar as situações pelos resultados, não pela moralidade. É uma visão bem pragmática. Veja o mundo como ele é, não como se gostaria que ele fosse, e haja a partir daí. E no fim, essa análise toda nos deixa com essa pergunta que é final e bem provocadora. O Greene argumenta que o jogo do poder é inevitável. A única escolha que resta é se a gente participa conscientemente como jogadores ou se a gente é movido pelas ações dos outros como peões. A resposta, claro, fica para cada um de nós decidir.